Oi pessoal, Josi aqui. Hoje está bem frio. Nós estamos ainda em novembro, mas está muito frio mesmo. Nós começamos aí com as temperaturas negativas, então estamos fazendo uma média aí de -1 a +8 graus, então essa diferença de temperatura é grande, né? E agora são 11 horas da manhã, eu tô voltando para casa da minha aula de italiano. E a gente está mais ou menos com 5 graus. Tá bem frio, não dá para se enganar muito com esse solzinho. Muitos serviços aqui se sustentam através de voluntários. Aqui onde eu moro, por exemplo, eu estou voltando da minha aula de italiano e tem muitos estrangeiros, tá? Uma grande maioria aí de pessoas falantes do árabe. Então tem egípcios, tem árabes, muitos indianos também, tá? Que vêm para cá. E na minha classe nós somos 4 brasileiros, né? Uma família de brasileiros de 3 pessoas, mais eu e 2 egípcios, tá? E os egípcios, num geral, aqui eles falam, né? A língua deles geralmente é árabe e eles falam também o inglês, né? Alguns falam francês também e a dificuldade deles é muito maior do que a nossa em relação à língua, tá? E essas aulas, elas são dadas por voluntários. Então eu vou falar um pouquinho mais para frente dos serviços que se sustentam aqui através de voluntários. Voluntários esses que são aposentados, geralmente, né? Pessoas que já trabalharam, já contribuíram e agora se voluntariam aí fazendo algum serviço. E a quantidade de estrangeiros que muitas vezes necessita aí das aulas, né, de italiano e outros serviços é muito grande, tá? A Itália, ela, de certa forma, né, o território em si não cresceu, mas recebe e nem os serviços acabaram crescendo muito, né? Aumentando e tudo, mas, ou seja, o sistema continua o mesmo de uma certa forma e a quantidade de estrangeiros aumentou muito. Então a gente vê uma fila enorme no Detran daqui, que não seria o Detran, o Departamento de Trânsito, né? A gente vê uma quantidade enorme uma fila enorme para você conseguir fazer determinados documentos, uma burocracia que vocês não fazem ideia. Então, às vezes, a gente, como brasileiro, reclama. Eu estive, por exemplo, esperando uma vaga para minha filha de saúde, né, de consulta como especialista, mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses. É claro que se a gente comparar com os serviços brasileiros em relação a SUS e tudo, pode ser que existam aí esperas maiores, né, em relação a especialistas principalmente, mas e tem o serviço, né? Ainda bem que no Brasil nós temos o SUS e temos o serviço em si, é oferecido esse serviço, só que a nossa população é muito grande e aqui o sistema público ele permanece mais ou menos do mesmo tamanho e vem recebendo uma quantidade muito grande de estrangeiros com essa necessidade de estar indo aí fazer serviços, né? Precisar de serviços de consultas ou de algum documento, e aí a demora é gigantesca, fora que parece que eles não se adaptaram muito aí às grandes e novas tecnologias para se facilitar, né, esses serviços. Então, realmente, a burocracia aqui é imensa. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a tecnofobia, né, que é um termo que eu ouvi há pouco tempo, e é realmente isso que o italiano e, num geral, o europeu tem. A gente vê aí muita gente, eu sigo alguns influencers aí daqui da Europa, pessoas que moram na Alemanha, que moram na França, e ainda se usa, por exemplo, muito dinheiro físico. Eles têm uma dificuldade muito maior com a tecnologia do que nós brasileiros. Nós somos um povo que nos adaptamos muito bem a novas tecnologias, a novas
formas de pagamento, etc. E eles não, eles são muito medrosos, sabe? Eles têm muito medo. Eu acho que por conta de muitas guerras, eles tiveram que guardar dinheiro físico por muitos anos, eles tiveram essa cultura, né, por muito tempo. Então, isso acontece muito, deles ainda guardarem dinheiro físico, ainda usarem o dinheiro físico e terem medo de colocar o dinheiro em bancos ou de não fazerem o pagamento físico das coisas com papel, sabe? E ainda recebem a conta de papel em casa, enfim, essas coisas. Nós vamos falar um pouquinho isso mais pra frente, tá? E aí é isso, gente. Nós estamos aqui hoje nesse parque aqui, que geralmente eu passo por aqui quando eu tô voltando da minha aula de italiano. Depois eu vou falar para vocês sobre a aula de italiano em si. E esse tempinho aqui tá bem frio. Eu tô de luva, meus dedos estão super gelados, eu quase não tô sentindo meus dedos. Vou mostrar um pouquinho aqui a paisagem para vocês fiquem aí com a paisagem. Se quiserem saber um pouco mais sobre a vida na Itália, no norte da Itália, segue aí, tá? Fica aí com a paisagem. Hoje nós estamos com muita umidade, né? Olha que delícia, gente. Isso aqui é do ladinho da minha casa. Muito gostoso ficar aqui. Ainda tá tudo bem verdinho. É isso, gente. Um beijo pra vocês.